Olá, o meu nome é Ana Rita e hoje trago-vos o primeiro vídeo de Geologia aqui do canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre os subsistemas terrestres e a interação que existe entre eles. Para começar, nós precisamos de compreender o que é um sistema. E um sistema é qualquer parte do universo que seja constituída por massa e energia. E normalmente nós consideramos um sistema com a finalidade de o observar ou investigar de algum modo. Todos os sistemas têm um limite, que pode ser real ou imaginário, limite este com um meio envolvente, e um sistema que seja constituído pela união de várias partes disjuntas, ou seja, de vários subsistemas, nós designamos de sistema composto. De acordo com o comportamento dos sistemas em relação ao fluxo de matéria e energia com o meio envolvente, ou seja, através dos seus limites, podem-se considerar três tipos de sistemas. O sistema isolado, que é aquele em que não existe trocas de energia nem de matéria com o meio envolvente, e estes sistemas são muito raros na natureza, mas podem ser obtidos em laboratório, em meios controlados. Depois temos os sistemas fechados, que são aqueles em que há troca de energia, mas não há troca de matéria, ou seja, apenas existe um intercâmbio energético entre o sistema e o meio envolvente. E por último temos os sistemas abertos, que são aqueles em que ocorrem trocas tanto de matéria como de energia e são aqueles que são mais frequentes na natureza. Vamos agora então falar sobre um sistema que para nós é o que realmente importa aqui na disciplina, que é o planeta Terra. O planeta Terra é um sistema composto e fechado, ou seja, não há troca de matéria, mas há trocas de energia. E ele recebe a energia vinda do Sol, ou seja, como fonte de energia externa, nós temos a energia solar. E a energia solar é responsável por ativar o movimento atmosférico, impulsionar o ciclo da água, proporcionar o calor necessário às reações químicas que afetam as rochas superficiais. Ela também mantém a temperatura adequada para a manutenção da vida e é a energia que é utilizada pelos seres vivos fotossintéticos. Ou seja, a energia solar, este fluxo de energia que existe, é aqui muito importante para a existência de vida no nosso planeta. Para além deste fluxo de energia através dos seus limites, vinda do espaço para o nosso planeta, há também uma fonte de energia interna, que é a energia térmica, que é aquela que resulta da desintegração de elementos radioativos que fazem parte da constituição do planeta Terra ou do calor remanescente da própria origem da Terra. E é esta energia que é, por exemplo, o motor do movimento das placas tectónicas e do ciclo das rochas. Portanto, é também aqui uma fonte de energia muito importante para a dinâmica do nosso planeta. Por ser um sistema fechado, quer dizer que não há trocas de matéria. Isto significa que as trocas de matéria que poderão eventualmente existir com o espaço são insignificantes. São insignificantes e por isso não vamos contabilizar e vamos considerar um sistema fechado. No entanto, só para ficar aqui a anotação, existem pequenas quantidades de gases de baixa densidade, como o hélio e o hidrogênio, que sobem, que sobem na atmosfera e que se vão escapar para o espaço. E há sempre alguma matéria proveniente da queda de meteoritos ou de poeiras cósmicas que se junta à matéria terrestre. Portanto, há sempre aqui um pequeno fluxo de matéria que é desprezível. Porquê? Porque em termos de globais, dado o tamanho da Terra, estas trocas são desprezíveis, completamente desprezíveis, porque para a dimensão da Terra eles não vão ter qualquer impacto na massa terrestre, que se mantém praticamente estável desde há cerca de 4 mil milhões de anos, quando se formou a Terra. O facto da Terra ser um sistema fechado, ele vai ter três implicações. A quantidade de matéria é finita e limitada, ou seja, os recursos naturais que existem na atualidade são os que vão existir no futuro. Os materiais poluentes resultantes da atividade humana acumulam-se com consequências potencialmente danosas, ou seja, o resultado, todas aquelas substâncias nocivas que nós produzimos com a nossa atividade industrial, o nosso dia a dia, eles todos ficam acumulados no nosso planeta e, quando ocorrem alterações num dos subsistemas da Terra, as consequências poderão afetar os outros subsistemas, pois estes são abertos, dinâmicos e interdependentes uns dos outros. E que subsistemas são estes? São quatro.
É a geosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. E, de seguida, vamos ver então ao detalhe cada um deles. Vamos começar pela geosfera. A geosfera é representada pela parte sólida da Terra, quer superficial, como as massas continentais e os fundos oceânicos, quer profunda, como as camadas mais ou menos concêntricas que existem no interior. As transformações e os movimentos que ocorrem neste subsistema tornam a Terra um planeta geologicamente ativo, ou seja, a questão do vulcanismo, da sismologia, a tectónica de placas, são tudo movimentos da nossa geosfera. Depois temos a hidrosfera, que é constituída por todos os reservatórios de água que existem na Terra, o que inclui a água que está no estado líquido, quer à superfície, quer no subsolo, como inclui também a água que está no estado sólido, existente nas calotes polares e nos glaciares. Os oceanos são os maiores reservatórios aquáticos, têm cerca de 97,5% de toda a água da Terra, o que significa que a água doce é apenas 2,5%. Se pensarmos que destes 2,5%, 3 quartos estão sob a forma de gelo, podemos ver que de toda a quantidade de água na Terra, aquela que nós temos disponível para utilizarmos, quer para consumo, quer para atividades diárias, é muito pouca e daí a água ser um bem tão precioso no nosso planeta. Em relação à atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, em que os principais gases constituintes são o azoto, o oxigênio, o árgon e o dióxido de carbono. Inclui também a água no estado gasoso, ou seja, o vapor de água, cuja ocorrência varia no espaço e no tempo. Este subsistema tem duas funções muito importantes no nosso planeta. É ele o principal regulador do clima e vai também proteger a Terra das radiações solares e de partículas sólidas vindas do espaço. Portanto, é aqui um subsistema que nós temos também que preservar muito bem, tal como todos eles, aliás. Por último, temos a biosfera, que é constituída por todos os seres vivos que habitam a Terra, entre eles nós também, claro. Existem seres vivos que habitam na geosfera, ou seja, na Terra, na atmosfera, no ar e na hidrosfera, na água. Ou seja, a biosfera está intimamente relacionada com todos os outros subsistemas. E os seres vivos que habitam a Terra constituem milhões de espécies diferentes e vão desde seres microscópicos, imperceptíveis à vista desarmada, até seres de grandes dimensões. Estes quatro subsistemas interagem entre si de forma dinâmica e vamos agora ver alguns exemplos dessas interações. Para começar, as interações entre a atmosfera e a geosfera. Devido à ocorrência de violentas erupções vulcânicas, há a passagem de grandes quantidades de gases e poeiras para a atmosfera, o que vai influenciar diretamente a quantidade de radiação solar que atinge o planeta, alterando assim os mecanismos de evaporação, com consequente alteração do regime de chuvas. Por sua vez, estes acontecimentos vão alterar os mecanismos de meteorização e erosão das rochas. Depois, entre a biosfera e a hidrosfera, como sabemos, a água entra na constituição de todos os seres vivos e é indispensável para a realização de diversas funções biológicas. Por sua vez, a atividade dos seres vivos, que constituem a biosfera, também vai causar impacto direto na água, provocando alterações na sua composição. Já que quando estamos a falar entre a geosfera e a hidrosfera, eles também estão intimamente relacionados pelo ciclo da água, pois os grandes reservatórios de água estão permanentemente em contacto com as rochas da geosfera. Isto vai provocar, logicamente, alterações na composição da água devido à libertação de sais minerais dos sedimentos e das rochas, e por sua vez, a água é um importante agente de erosão e responsável pela meteorização química das rochas. Também os seres vivos são importantes agentes de meteorização química e física das rochas e do seu metabolismo podem também ser originadas rochas sedimentares biogénicas, como é o exemplo dos calcários conquíferos e do carvão. A geosfera, por sua vez, vai beneficiar a biosfera na medida em que fornece os sais minerais para os seres vivos autotróficos produzirem compostos orgânicos. Considerando agora a atmosfera e a hidrosfera, eles vão se relacionar pelo ciclo da água, devido à passagem da água pelos diferentes estados, quer sólido, líquido ou gasoso. Por isso, esta relação depende de processos como a evaporação, a condensação e a precipitação em forma de chuva, neve e granizo, ou seja,
A água, quando está no estado gasoso, está na atmosfera e, por precipitação, ela vai passar para o outro subsistema que é a hidrosfera, onde vai ficar no estado líquido e sólido até ser novamente evaporada e levada sob a forma de vapor para a atmosfera. Relacionando agora a atmosfera com a biosfera, a quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono presente na atmosfera vai variando em função do metabolismo dos seres vivos e a atmosfera tem uma importante função protetora, como já referi lá atrás também, pois a camada de ozono protege os seres vivos dos raios ultravioletas que são causadores de mutações genéticas. Se considerarmos todos eles, ou seja, os 4 subsistemas terrestres, eles também estão relacionados entre si através dos ciclos bioquímicos da água, tal como já falei em algumas destas interações, quer também pelo ciclo do carbono e do azoto. E finalizamos por aqui o vídeo sobre os subsistemas terrestres. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em deixar nos comentários ou em enviar-me alguma mensagem e subscrevam o canal porque é muito importante para mim. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.